Alô, baixinhos, alô, baixinhas, você não pode perder o programa que é uma gracinha. Jogos, brincadeiras, muitos prêmios, muitas armadilhas, muita curtição pra você. Os desenhos mais animados da TV. As competições mais sensacionais. Mulher tarada, alçapões, trapezistas, labirinto, água, muita água. Divirta-se pra valer com a Baianinha Mara. De segunda a sábado, 8 da manhã. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo à Olho TV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você passou pelos anos de 1980 e 1990, deve lembrar que existiam muitos programas infantis na TV e que todos tinham cenários muito lúdicos. Alguns melhores do que outros, mas geralmente todos muito coloridos. O que nós, crianças da época, não nos dávamos conta é que aquele amontoado de elementos coloridos, muitas vezes com luzes e com movimento, contavam uma historinha. Mas talvez a história não foi bem contada, salvo algumas exceções, como era o caso do Bozo no SBT, que o cenário era claramente um circo, representava um circo, e também o Bambalalão na Cultura, que também seguia o mesmo formato. E quanto aos outros, eu vou te contar agora. Selecionei os mais populares que estrearam na década de 1980, para que o vídeo não fique muito longo. Em outro momento posso fazer sobre os programas que estrearam na década de 1990 também. Então já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe seu joinha. Isso me ajuda muito. Você pode me encontrar também em outras redes sociais. Os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo. É só clicar que você vai direto para lá. E nós temos aqui o Clube de Membro, que através de um valor simbólico você recebe os vídeos com antecedência e também conteúdo exclusivo. Eu libero com antecedência todos os vídeos que faço aqui no canal. Eu te espero por lá também. Com o sucesso do Bozo e do Bambalalão, a TV Globo encomendou um programa na mesma linha, mas o cenário distinguia-se dos concorrentes. Estou falando do Balão Mágico. O cenógrafo Jean-Philippe Terenet se inspirou em antigas ilustrações de livros de histórias infantis e projetou um cenário com gramado, flores, casinhas de abelha, cachoeiras, riachos e montanhas. O ator e humorista Orivaldo Pessini criou o personagem Fofão para dar apoio às crianças. Era um alienígena que aprendeu a falar português, mas trocava a ordem das palavras. E quando o programa acabou em 1986, ele foi para Bandeirantes, onde apresentou o programa TV Fofão, invertendo a ordem dos fatores. Se no Balão Mágico ele era um alienígena, no TV Fofão ele estava em seu mundo, a Fofolândia. E as crianças que participavam do programa eram os alienígenas. O show da Xuxa tinha um cenário mais aleatório. Sabemos que quando ela migrou da Manchete para a Globo em 1986, o primeiro cenário produzido para o show da Xuxa não foi aprovado por ela. E junto com o desenhista Maurício de Souza, ela desenhou um novo cenário com os elementos que queria para representar, para ter lá no seu programa. E levou o desenho para o Boni para pedir aprovação, que era então o diretor-geral da emissora. Ela queria um sol para dizer bom dia, uma nave espacial que era um sonho de infância. Foi baseada em um programa que assistia quando era criança e uma boca desenhada no chão para simbolizar o seu beijinho, beijinho. Os demais elementos foram agregados para que as crianças se sentissem à vontade, como se estivessem em um parque de diversões. Talvez aí tenha nascido um conceito para o programa. Todos os cenários do show da Xuxa tinham elementos funcionais. Eram brinquedos como roda gigante, escorregador, gira-gira, mas cenário temático só aconteceu no 4º ano do programa, em 1989, quando o carnavalesco João Cardoso, filho, saudoso, assumiu a responsabilidade de desenhar os cenários. Aí teve um mundo de doces, uma floresta, uma cidade futurista e um ambiente de videogame. Quanto às paquitas, desde sempre elas foram chamadas de soldadinhas pela similaridade do uniforme, pelo menos do chapéu, com os famosos soldadinhos de chumbo, que são personagens de um conto de fadas de 1838. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, as paquitas tiveram seus trajes inspirados nas balizas, aquelas meninas que vão fazendo malabares e piruetas diante da banda das escolas nos desfiles festivos. Isso porque Xuxa tinha sido baliza. Inclusive, ela publicou uma foto de quando era criança em que estava vestida de paquita, ou melhor, de baliza. Em 1987, Mara Maravilha ganhou seu próprio programa no SBT, o Show Maravilha. Eu costumo dizer que esse era o infantil mais bonito da TV. Como na década de 1980 tudo era exagerado,
O programa era uma explosão de cores e encantava mesmo nos aparelhos em preto e branco. Sim, meu caro, até meados da década de 1990 ainda existiam televisores com imagens em preto e branco. O Show Maravilha já nasceu com um conceito bem estabelecido. Era um jardim. Isso explica o carrossel em formato de cogumelo, os banquinhos em formato de flores e as assistentes de palco vestidas de borboletas. Todos os cenários do Show Maravilha foram basicamente uma releitura dessa proposta. Depois da Mara, o Silvio Santos colocou o Sérgio Malandro para apresentar um programa infantil. A fórmula era a mesma dos dois que faziam mais sucesso na TV, o Show da Xuxa e o Show Maravilha. Mas como esses tinham muitos elementos que remetiam às meninas, o Hora do Capeta nasceu com a proposta de cativar os meninos. Então o cenário era tão aleatório quanto o Show da Xuxa. Os elementos não tinham necessariamente uma conexão entre si. Estavam mais vinculados com a proposta de representar o que agradava os meninos. Tinha pista de bicicleta, fliperamas e uma asa delta suspensa em cima do palco. Mas com o passar do tempo, o cenário foi ficando mais simples. E o SBT passou por uma fase de enxugar gastos, e Silvio Santos cogitou eliminar alguns programas para juntar os apresentadores, mas depois voltou atrás e manteve os programas que já existiam. No entanto, todos com o mesmo cenário. Cada um só trocava um elemento básico para se distinguir dos demais. No caso do Hora do Capeta, era uma caricatura do Sérgio Malandro. Também em 1987, a Rede Manchete resgatou o Clube da Criança com a Angélica na apresentação. Nos primeiros meses, a produção reutilizou o cenário do Lupu Limpim Clapá Topô, mas a partir de 1988, o programa passou a ter cenário exclusivo. O primeiro não deixava bem claro qual era a proposta, lembrava um circo, mas a partir de 1989 tudo ficou mais claro. Neste ano foi um parque de diversões. Depois uma floresta, que, diga-se de passagem, foi o mais lindo de todos os infantis já feitos até agora. Não era uma simples floresta, era um mundo da Alice no País das Maravilhas, com lagos, labirintos, árvores que se moviam. O problema é que ficou caro demais para o apertado orçamento da emissora e foi trocado antes de completar um ano. A nova proposta era representar as várias regiões do Brasil. Eu não sei se foi proposital, mas coincidiu de o cenário Floresta ser montado no mesmo ano em que a novela Pantanal se tornou um fenômeno na emissora. Pantanal, Floresta, tinha a ver. E depois a novela substituta foi A História de Ana Raios a Trovão, que era uma caravana de rodeios que viajava pelo Brasil todo, e o cenário do Clube da Criança representava várias regiões do país. Então pode ser que tenha mesmo uma conexão. E no último ano, o cenário do Clube da Criança foi um ambiente futurista. Mas antes da Angélica estrear no Clube da Criança, a Rede Manchete apresentou outros programas e a Angélica esteve envolvida com eles também. Com a ida de Xuxa para a TV Globo, a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar estrearam o programa Lupu Limpim Claplá Topô, que tinha a proposta de fazer teatro na TV para as crianças. Os dois eram muito bons em musicais, e optaram por ir na mesma linha no infantil na TV. O nome do programa deveria ser o nome dos apresentadores na língua do P. Se você passou pelos anos 80, deve lembrar disso, A língua do P consistia em colocar a letra P em cada sílaba. Pipor, pie, pizempliplo. Pimeu, pinó, pimê, pié, pilê, piô, pinel. Então deveria ser Pilupicipinhapilins, Piclaupidjô, Pitopivar. Mas os responsáveis pela arte ou não entenderam ou só quiseram facilitar um pouco mesmo e adaptaram o nome para Lupu Limpim Claplá Topô. No segundo ano, esse conceito foi descartado e adaptaram o programa para algo mais na linha dos que estavam fazendo sucesso, como o Show da Xuxa, Show Maravilha. Em 1987, quando o programa saiu do ar, a Angélica estreou o Clube da Criança no mesmo cenário. E outro programa que também estreou depois que a Xuxa saiu foi o Nave da Fantasia com a Simoni, que tinha deixado a Globo. Apesar do nome do programa ser Nave da Fantasia, o cenário era um navio. E depois que a Simoni abandonou o programa, a Angélica foi escalada para apresentar em seu lugar. Essa foi a sua estreia como apresentadora e ela ficou alguns meses até o Adolfo Bloch pedir para tirar o infantil do ar e despedir todo mundo. Aí Maurício Sherman contou que ele preservou a Angélica, deixou ela escondidinha lá na emissora, até surgiu uma oportunidade, e essa oportunidade foi o Clube da Criança, quando o Adolfo Bloch pediu para ele resgatar o programa. Em 1988, estreou no SBT o do Ré Mi Fá Sol Lá Simoni, que apesar de ser um nome com um trocadilho, com as notas musicais, a proposta não tinha nada a ver com música. Bom, a Simoni
sempre cantava, né? Mas isso era algo comum nos programas infantis. Todos os apresentadores gravavam álbuns musicais e usavam seus programas para divulgar incansavelmente seus discos. Mas o conceito do programa era a ecologia. O cenário era uma mistura de jardim zoológico com parque de diversões, e a apresentadora sempre passava dicas e orientações de cuidados com a natureza e com os animais. A Simone não ficou nenhum ano no comando do programa. Migrou para as manhãs com o programa Show da Simone, cujo cenário era uma floresta feita de neon. E em 1989, abriu-se uma seletiva para encontrar uma nova apresentadora. E parafraseando meu amigo Jeff, que fez um vídeo muito legal sobre esse programa, para que o nome continuasse fazendo sentido, deveria ser alguém chamado Simone, Simária, Sidney, Silvana, Silvio, mas foi Mariane. Mariane Dombrova foi escolhida e a partir de então o infantil passou a se chamar Do Ré Mi Fá Sol Lá Si com Mariane. Ela regravou as canções que foram feitas para o programa, as mesmas que Simone já tinha gravado, e algumas mais, porque desde então, além da preservação da natureza e cuidado com os animais, ela abordou o cuidado com as crianças também, ou seja, bichinhos e baixinhos. Em 1939, estreou na Rede Manchete o programa Cometa Alegria. Era ambientado em um planeta futurista, contava com objetos exóticos no seu cenário e cenário virtual projetado com o uso de chroma key. E as crianças se vestiam tal qual a proposta infantil, com roupas futuristas e bem coloridas. Ia ao ar pela manhã, comandado por Cíntia Raquel e Patrick de Oliveira. Ela com 9 anos e ele ainda com 7 anos. Diferente do formato que imperava na época, o programa não tinha plateia. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Nos anos de 1990 ainda tivemos alguns bons programas infantis, mas isso é tema para outro vídeo. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.